Antes de mais, eu gostaria de começar por apresentar a Ivory Singer, uma artista excepcional de Nova Iorque, com quem estamos a trabalhar há mais de um ano para um novo projeto no Museu de Serralves. Esta é a nossa primeira exposição do ano, é também a primeira exposição da artista em Portugal e nós não podíamos estar mais contentes. Para mim foi um prazer, foi realmente uma honra trabalhar com a Ivory, conhecê-la melhor, conhecer também o trabalho, o processo por trás das suas pinturas. E um aspecto que eu também acho que é importante referir é que, de facto, nós, o museu, desde o início, tem sido uma das nossas premissas colaborar com artistas de gerações mais jovens, ouvir o que as artistas que estão a trabalhar hoje têm para dizer e, sobretudo, aqueles que, como a Ivory, têm vindo a expandir os limites das práticas artísticas que consideramos, porventura, mais tradicionais e, assim como a questionar o nosso mundo e as estruturas económicas, políticas que nos controlam, que nos vigiam e que, em última instância, acabam por definir a nossa vida em sociedade. A pintura da Ivory Singer obriga-nos a olhar para a pintura de uma forma diferente, talvez a partir de diferentes perspectivas, e também a repensar o que uma exposição de pintura pode ser. O que inauguramos em Serralves, esta exposição que inauguramos em fevereiro no Museu de Serralves, é uma exposição que é muito mais do que uma exposição de pintura. É uma exposição, é um projeto muito complexo, é um projeto muito ambicioso, que explora os paradoxos da era digital e também as relações entre arte, arquitetura e tecnologia, aspectos que são também fundamentais para a nossa programação e para a programação interdisciplinar que nós temos vindo a apresentar no museu nos últimos anos. A exposição inclui uma série de pinturas novas ao lado de uma arquitetura de grande escala, uma intervenção arquitetónica de grande escala que transforma não apenas a sala central do museu, como também o lobby do museu. Com um gesto que porventura poderíamos considerar subtil, na realidade a Ivory transforma e altera drasticamente a percepção que nós temos, a nossa percepção de um espaço tão familiar, sobretudo à maioria das pessoas da cidade do Porto, mas enfim, transforma um dos edifícios mais icónicos do arquiteto Álvaro Siza. Esta exposição é o resultado de um longo período de pesquisa da artista sobre a economia digital e em particular sobre o mercado de criptomoedas e sobre a relação que este tem com as estruturas ou com o mercado tradicional. É uma exposição com muitos layers, é uma exposição complexa e que nos pode fazer pensar, por exemplo, na relação ou no impacto que a tecnologia tem nas nossas vidas, sobretudo desde a pandemia, de que forma é que nós também participamos no mercado digital, cada vez que fazemos uma compra online, num clique pedimos um carro e para além disso, ou mais do que isso, o que a artista queria trazer ou chamar a nossa atenção é como estas duas realidades aparentemente são tão distintas, a economia digital e a economia tradicional partilham uma série de aspectos em comum. A instabilidade, a constante mudança e o impacto que isso tem nas nossas vidas, às vezes ainda que não diretamente, e ela queria falar sobre isso e queria nos chamar a atenção para esses aspectos. Por outro lado, e eu considero também muitíssimo relevante, pensar que é talvez a primeira exposição de pintura que representa ou que traz como protagonistas uma comunidade ainda bastante invisível, que é a comunidade dos criptoinvestidores, a comunidade dos gamblers, enfim, daqueles que são os pares da artista, daquele que é o mundo que a rodeia. Ela tornou-se também uma ativa frequentadora do mercado digital, até para conseguir compreender as nuances deste projeto, e traz pela pintura aquilo que não são os cânones, digamos, da pintura dos nossos dias, mas sim personagens que ainda são muito desconhecidas, um mercado que ainda é totalmente desconhecido da maioria e que permanece invisível, que permanece de certa forma quase como uma sombra que sabemos que existe, mas não desconhecemos e não conseguimos, e muitos de nós não conseguimos, nem sequer sabemos como ter acesso.
nesta ideia de criar um confronto entre um mercado mais volátil, também instável e, porventura, desconhecido de muitos de nós, a economia digital e os seus mercados, em confronto com a economia tradicional, com as estruturas de poder. Ela decidiu refazer neste ambiente arquitetónico onde as pinturas estão, trazer uma série daquilo que nós identificamos, de espaços que nós identificamos como salas de espera, de repartições financeiras, de bancos, porventura de tribunais, lugares que são concebidos de forma absolutamente usando materiais frios, cores frias, materiais também banais, que nos fazem sentir como que de alguma maneira despojam a nossa individualidade, fazendo-nos sentir quase como peças de uma engrenagem muito maior ou de um vasto sistema. As próprias filas, quando começamos a perceber e a estudar os mecanismos destas grandes estruturas governamentais, percebemos que a ideia de fila, a ideia de espera, tudo é concebido com uma razão de nos fazer sentir que somos apenas mais um. E a Ivory, da mesma forma que ela, ao longo destes anos, progressivamente, percebemos que a pintura dela tem vindo a evoluir em vários aspectos, seja com os novos softwares que ela vai incluindo e com a tecnologia que ela vai conhecendo, mas também o tirar as pinturas da parede, colocá-las em estruturas tubulares no espaço, como se elas ambientassem o espaço. Ela foi sempre arriscando e foi sempre expandindo aquilo que nós entendemos como uma exposição ou uma forma tradicional de mostrar pintura hoje em dia. E ela deu ainda mais um passo, que é começando a incluir estas arquiteturas que são desenhadas meticulosamente pela artista, sejam os móveis, sejam os materiais que ela escolhe, e a partir de uma longa pesquisa que ela faz, olhando para estes lugares que são, de certa forma, opressores, que são lugares neutros, sem qualquer tipo de vida, e que são usados para como forma também de controlo e de exercer sobre nós um controlo, mais uma vez, da política do Estado. A arquitetura sempre foi usada nesse sentido, isto não é nenhuma novidade, desde a antiguidade. Os regimes fascistas foi também fundamental a arquitetura como forma de alienar e como forma de tornar as suas populações como parte de uma engrenagem e de um vasto sistema em prol de uma ideologia e de uma política. Aqui ela chama-nos a atenção disso e quer, de certa forma, que refletamos sobre a sociedade atual do ponto de vista económico, do ponto de vista do que é entendido como um cânon, do ponto de vista do que nos observa, do ponto de vista da forma como também nós observamos e do ponto de vista, em última instância, da própria pintura.